Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, A Reconexão do Homem com Deus. Quarta-feira, ler com oração Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alimentados com a verdade e entrelaçados com Deus em amor. Deus criou o homem do pó da terra, soprou-lhe o fôlego de vida e esse se tornou alma vivente. O Senhor cuida do homem e espera que este se apresente para cumprir sua vontade, pois foi criado para servi-lo. Enquanto está vivo, o homem tem a oportunidade de apresentar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na Epístola aos Colossenses, Paulo combate o ensinamento gnóstico que afirma que toda a matéria é má, e o homem, como matéria, após a queda, tornou-se carnal. Segundo essa doutrina, o homem deve submeter-se a sofrimentos, como privar-se de alimentos mediante Jesus e abster-se de descanso. Tudo isso para fazer o corpo sofrer com o intuito de vencer a carne e o pecado. Esse, entretanto, não é o caminho do Senhor. Deus criou nosso corpo para fazer sua vontade. Nossa única chance de viver para Deus e servi-lo é enquanto houver vida em nosso corpo. Após a morte, não há mais chance. Cuidemos bem de nosso corpo, alimentando-o adequadamente para que seja saudável. É muito importante saber usar o corpo. Vejamos em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se formos desleixados no cuidado com nosso corpo, teremos sérios problemas. Se ele for apresentado como sacrifício vivo, receberemos galardão. Por isso que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. O Senhor deseja que o homem receba a vida divina para ser introduzido em outra dimensão. Foi por esse motivo que Deus o colocou no jardim do Éden. Lá havia árvores frutíferas boas para alimento, mas no centro do jardim Deus colocou a árvore da vida para o homem recebê-lo como vida. Ao alimentar-se da árvore da vida, o homem seria levado à nova criação. Em vez de estar sujeito à limitação do tempo e do espaço, o homem seria transferido para a dimensão espiritual, celestial e eterna de Deus. Deus sempre desejou produzir um tecido fruto de seu entrelaçamento com o homem, como os fios longitudinais desse tecido, urdidura, e do homem com o homem, como os fios transversais, trama, desse tecido. Podemos ter a experiência da nova criação ao receber de Deus sua essência, que é amor e luz, e seus atributos divinos, santidade, justiça e glória. Esse suprimento vem dos céus, urdidura, fios longitudinais, e a intenção de Deus é nos suprir com seu amor, é nos capacitar a lidar com as pessoas, trama, fios transversais, na esfera do amor, entrelaçando-se com os homens por meio de nós. Um tecido é confeccionado entrelaçando-se fios longitudinais, urdidura, com os fios transversais, trama. Desse entrelaçamento resulta um tecido compacto e firme. Na tecelagem moderna, os fios passam pelo processo de compactação para obter maior resistência. Os fios longitudinais e transversais são esticados ao extremo, pois quanto mais força for empregada para esticá-los, melhor será a compactação.
Quando esse processo termina, os fios liberados já se encontram presos uns aos outros, formando o tecido. É assim também a experiência da pregação do Evangelho nas ruas. Quanto mais pressão, mais compactação e entrelaçamento haverá em nossa experiência com Deus e com as pessoas. Desde o princípio, Deus desejava estar entrelaçado com o homem na nova criação. Contudo, o diabo, com sua sagacidade, enganou o homem. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, versão King James atualizada. Ele suscitou dúvida na mente de Eva quanto à palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 1, parte B, diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Deus plantou árvores no jardim para alimentar o homem. Hoje não é diferente. O inimigo põe em dúvida a palavra profética. Isso é uma ofensa contra Deus. A serpente ofereceu ao homem a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado sem precisar consultar a Deus. Esta é a artimanha de Satanás para desconectar o homem de Deus. Uma vez rompida a conexão, o homem desligou-se da verdade, da realidade. Restou dentro dele um imenso vazio. Por isso, todo homem sente um vazio em seu coração que nada do mundo consegue preencher. Satanás corrompeu a mente do homem, pondo em dúvida a palavra de Deus. Com a desconexão, o homem se apartou de Deus. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Apartar-se de Cristo é desconectar-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo, é separar-se da própria verdade. Quando o homem se apartou de Deus, desconectando-se da verdade, surgiu nele um vácuo que foi ocupado pela mentira, e a partir daí o pecado e a morte entraram. Constatamos isso por meio da leitura de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A conexão com Deus ocorre exclusivamente por meio de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. De acordo com este versículo, a verdade não é uma doutrina bíblica, mas é uma pessoa, Cristo. E por meio de sua obediência nos tornamos justos. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pergunta de hoje: o que aconteceu quando a conexão do homem com Deus foi rompida? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.